vim aqui em créditos e débitos, tá? É o local onde a gente vai acompanhar as contas a pagar e a receber, tá? E aí é possível também obter vários tipos de relatório a partir disso, tá? Dessas contas a pagar e a receber. A gente consegue inclusive verificar aqui a situação dos débitos que estão atrasados, os créditos atrasados. Vai ser entendido aqui como o que está em atraso, aquilo que já passou da data de vencimento, tá? E aí a partir de já está fora ali da data de vencimento, né? Ele tem uma data acima da data de vencimento, ele já vai poder ser considerado como em atraso, tá? Então, fora os atrasos, a gente tem aberto, recebido, tem autorizados, não autorizados. Caso essa aqui é uma opção lá dentro do financeiro que a gente consegue configurar para definir os débitos autorizados e não autorizados, tá? E aqui embaixo também a gente tem a opção de definir eles como pago. Aqui a gente vai ter filtros, tá? O que tiver marcado aqui vai mostrar no relatório, tá? Então se eu não quisesse ver os que estão em atraso, eu desmarcaria, né? E quando eu clicasse em filtrar, apareceria aqui apenas os que estão em aberto, autorizados ou não autorizados, tá? Os que estão autorizados e não autorizados são despesas em aberto, tá? E aí, a partir do momento que elas se tornam pagas, né? Aí você vem aqui, elas vão estar marcadas como pagas. E existe essa distinção porque é uma configuração que é possível fazer no sistema para adicionar mais um degrau ali de controle, né, dentro do financeiro, para que apenas as despesas autorizadas sejam possíveis de serem pagas, tá? E aí eu botei aqui as datas, tá? A gente tem alguns filtros aqui como ontem, semana, mês, ano passado, tudo, tá? Eu vou criar aqui uma despesa para vocês verem como é que é o processo. Tá? Aqui embaixo eu tenho aqui alguns botões, ó, aqui algumas informações, resumo, tá? Vou criar aqui, ó. Quando eu clico aqui sobre débito, vai aparecer várias opções aqui para a gente trabalhar, tá? Eu vim aqui na opção de adicionar. Aqui no débito de adicionar a gente tem algumas informações como vencimento, emissão, forma de pagamento, tá? A gente precisa marcar aqui uma obra que vai ser utilizada aqui para especificar do que se trata aquela despesa, tá? Eu vou colocar aqui que se trata, por exemplo, da procuradoria. A gente pode marcar uma etapa da obra por aqui. Eu vou definir aqui uma descrição. Vou colocar, por exemplo, que se trata aqui de aqui a gente marca quem tá efetuando o pagamento, tá? Se for a construtora, né, no caso, quando essa despesa for finalizada, for dado baixa, ela já vai descontar ali no caixa, tá? Mas sendo o cliente, né, a gente estaria configurando no caso para faturamento direto. E aí nesse caso, o plano de conta que a gente for selecionar aqui embaixo também precisa ser um plano de conta que está configurado para pagar para faturamento direto também, tá? Então tem essas duas configurações que a gente precisa ficar atento. A gente tem aqui a opção de colocar um funcionário, tá? E esse funcionário aqui ou funcionário ou empreiteiro, né? Porque marcando aqui ele aqui a gente vai especificar que essa despesa se trata de um pagamento a um funcionário ou a um empreiteiro, tá? E aqui com a opção de descontar no próximo pagamento, a gente pode definir que por exemplo, um adiantamento, tá? E aí quando for lançado ali a próxima folha de pagamento para aquele funcionário, já vai carregar com aquele desconto efetuado, tá? Definido aqui, né? Caso o débito ele seja pago, né? E se for no caso do empreiteiro, esse tipo de controle vai ser feito lá em medições lá do pagamento do contrato do empreiteiro, beleza? A gente também tem aqui a possibilidade de anexar um fornecedor, colocar a nota fiscal, definir o maquinário. Aqui é onde a gente vai definir aqui plano de conta, tá? Então, vou ver aqui, por exemplo, já existe um de taxa de luz. A gente pode configurar os planos de conta por aqui também, tá? Eu poderia também acrescentar novos, beleza? Aqui tem uma parte de pesquisa,
Eu vou colocar que a gente pode definir a quantidade de parcelas, tá? Essa primeira despesa que eu vou criar aqui com vocês, eu vou colocar apenas uma parcela. A gente já pode lançar essa despesa como paga. Se for ali, às vezes a gente já pagou a conta, mas precisa lançar no sistema para manter esse controle, tá? Aí aqui no caso, aqui já pelo padrão ele é criado como não pago, né? Então, ou seja, a pagar. Mas aqui você já pode escolher um caixa para que ele já seja descontado no momento aqui de salvar, tá? Claro, isso aí vai variar de acordo com as permissões dos usuários do sistema, tá? Aqui na parte de documento, toda vez que a gente anexar um documento vai ficar disponível aqui dentro dessa despesa, tá? E aí a gente pode colocar documentos, por exemplo, boleto, nota fiscal, comprovante, tá? Isso também é possível na hora que a gente estiver pagando esse débito. A gente tem essa possibilidade de já anexar um documento no momento do pagamento, tá? E aqui embaixo a gente vai ter o botão de salvar, tá? Tem 3 opções de salvar. Essa primeira que vai aparecer para vocês é salvar e sair. Quando a gente clica em salvar e sair, o débito ele é criado como e essa tela aqui ela fecha, tá? Se eu clicar aqui em salvar e sair, vai ser criada aqui a despesa, né? E ela vai constar ali como já criada e aquela tela vai fechar. Já se eu tivesse criando aqui um outro débito, mas vindo aqui na opção salvar e continuar, manteria essa tela aqui em branco do jeito que está aqui, né? Os dados de antes eles não continuariam aqui e a gente continuaria com essa tela de adição aqui de débito. Já aqui embaixo, outra opção de salvar aqui é para salvar o débito, mantendo alguns dados da despesa anterior, tá? Por exemplo, ali cliente, obra, as datas eu acho que também mantém, tá? O plano de conta, tá? E basicamente é isso. Agora se a gente quiser efetuar o pagamento dessa despesa, basta vir aqui e marcar, tá? Já vai mostrar o que está selecionado aqui embaixo. Eu venho aqui em pagar, só que essa despesa aqui, como está definida essa configuração para existir autorização de pagamento, né? Então, antes de ser paga, ela precisa estar autorizada, tá? Então, quem for o usuário que faz autorizações de despesas, ele vai precisar selecionar ela e vai vir aqui em débito, tá? E vai clicar em autorizar. E aí, a partir desse momento, ela já vai ficar disponível para ser paga, tá? Tanto é que aqui a gente tem essas opções de filtros aqui no débito. A gente pode filtrar, se tiver marcado, né? Vai filtrar pelos autorizados, né? Se tiver marcado, também tem a questão dos não autorizados, que também é uma classificação de despesa. Então eu marco aqui um débito. Agora eu já consigo efetuar o pagamento, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, e clicar em pagar. Antes de pagar, eu vou mostrar para vocês que a gente também tem a possibilidade. Então, na verdade, eu vou deixar para o próximo débito. Vou mostrar aqui como que seria o primeiro pagamento dessa despesa, tá? Vou vir aqui em débitos e venho aqui em pagar, por exemplo, tá? E aí eu vou verificar aqui a questão do pagamento, tá? Vai ser mostrado todas as informações mais relevantes aqui do pagamento, tá? A gente precisa vir aqui definir como é que está sendo pago. A gente marca aqui o caixa que vai descontar o valor está sendo pago aqui. Aqui também tem uma opção de escolha aqui de quem está efetuando o pagamento, né? Se é o cliente ou se é a construtora, tem um campo aqui de desconto, tá? A gente vai ter aqui a parte aqui de juros ou multa. Se eu clicar aqui sobre juros ou multa, existe aqui esses campos aqui que, caso você coloque, por exemplo, uma multa, né? Vai ser acrescido aqui no valor total, tá? A ser pago. Então, esse valor que vai aparecer aqui é o somatório desses outros, ó, juros, multa e tarifa bancária, por exemplo. E aqui a gente pode especificar o quanto que está sendo pago, porque se a gente paga um valor menor, por exemplo, do que está aqui, é criada ali uma despesa pendente, né, com o valor que ficou faltando ser pago, tá? A gente pode definir aqui também
uma data de pagamento, e já aqui já é possível enviar também um arquivo, tá? Seria talvez ali o comprovante. Vocês podem observar que dentro do sistema vai existir padrões de cores, vão existir padrões de cores, né? E aqui geralmente vai ser em cada uma das telas de listagem, geralmente vocês vão ver na coloração verde, que está em aberto, né? E depois que é concluído vai para branco. No financeiro aqui em créditos débitos é um pouco diferente, né? Vai indicar como em aberto o, o, o débito como vermelho, né? E como que está em aberto ainda, o crédito vai estar indicado como verde, né? A partir do momento que ele é pago, a gente vai ver aqui a situação de pago para o débito, né? Vai estar escrito aqui pago, e recebido para o crédito, tá? Tem aqui uma parte de auditoria, né? Quem foi que fez a última alteração, né? Quem fez a autorização, tá? Clicando aqui sobre esse ícone, a gente pode ver em qual caixa que foi pago, e até mesmo as informações bancárias, caso tenha sido configurado ali no caixa as informações, tá? Basicamente é isso. Outra situação aqui de despesa, por exemplo, a gente tem a situação de ratear a despesa, que é possível fazer o rateio entre obras, tá? Então eu posso aqui selecionar aqui uma obra para começar uma despesa, tá? E aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, um débito que vai ser rateado, tá? E aí são situações de débitos que o pagamento dele é distribuído entre obras diferentes. Então o quanto que vai custar, porque muitas vezes pode ser até mesmo um serviço que é prestado entre obras, né? Então o custeio dele vai ser feito entre obras, tá? Então você cria ele, tá? E aí a gente consegue fazer essa separação. Primeiro a gente precisa criar, colocar aqui, por exemplo, o plano de conta. Não, vou colocar aqui, pessoal. E aí eu venho aqui e coloco um valor para ele. Vou colocar aqui como não pago, seguir o padrão que está aqui. Aí eu tenho aqui essa receita, essa despesa. Eu venho aqui agora e autorizo primeiro, tá? Depois de autorizado, eu posso vir aqui agora. E na verdade eu não vou fazer o processo de pagamento ainda. Eu vou clicar de novo para abrir, tá? E agora, não sei se vocês perceberam, mas antes só existia a aba de dados e a de documentos, né? Agora existe aqui a de rateios também. E aqui na de rateios eu consigo adicionar esses tipos de separações, tá? Eu posso colocar, por exemplo, que determinada obra vai pagar R$1.000 para dentro do valor total ali dessa conta, tá? Vou colocar aqui as despesas da matriz, por exemplo. A gente pode colocar a descrição, selecionar um plano de conta, tá? E aqui, ó, eu vou vir para fazer um outro rateio dentro dessa despesa. Eu tenho um valor restante aqui. Eu preciso que esse valor restante seja zerado, né? Ou seja, eu adicione ali todas os rateios até compor todo o valor final que está aqui, tá? Então eu vou vir aqui agora, eu vou colocar, por exemplo, essa outra obra, marcar aqui, vou colocar 1.000, tá? Já consigo salvar, tá? E aqui vai mostrar para vocês um indicativo de que isso aqui é um débito em rateio, tá? E aí existe uma forma depois de reunir essas despesas, né, dentro de um relatório, porque vai existir um vínculo entre todas essas contas aqui que são originárias de um débito, tá? Que é o vínculo aqui do rateio. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue visualizar isso depois, tá? Eu só vou mostrar aqui a possibilidade de como é que é o processo de criação de rateios. Eu vou mostrar aqui como é que o sistema deve se portar também aqui agora, quando a gente cria uma despesa parcelada, tá? Então vim aqui, ó. Vim aqui, posso marcar os outros filtros aqui, mas eu vim aqui e vou colocar, por exemplo, imposto, tá? E aí, colocar aqui um valor, mas a gente tem aqui
o benefício aqui do parcelamento, né? Eu vou colocar aqui que vai ser 5 parcelas. Clico em salvar. Quando eu clicar em salvar, eu vou ter aqui já a tela de configuração de cada uma das parcelas. E aí a gente tem aqui os valores, né? O sistema geralmente ele já vai definir valores iguais para cada uma delas, né? Marcando o mesmo dia em cada um dos meses, né? E aí dentro de cada um dos meses vai ser marcado ali o dia, com o valor definido aqui na parcela. A gente já pode vir aqui colocar a numeração da nota fiscal. Pode anexar documento aqui também, por exemplo, uma nota, um boleto, assim por diante. Tá? Clica aqui em salvar. Eu já tenho essa despesa que foi criada, tá? Vou vir aqui para mostrar para vocês como é que a gente consegue ver todas as parcelas dessa despesa. Inicialmente aqui o que aparece para vocês são os filtros simples dos créditos e débitos. Quando eu clico aqui eu tenho acesso aos filtros avançados. Eu vou falar de cada um desses filtros, tá? Mas eu vou mostrar aqui como é que a gente busca aqui pela descrição, tá? Eu clico aqui, coloco a descrição. Eu acho que não pegou porque tem essa questão do acento, tá? Ó, eu vou colocar, às vezes quando não pega toda a descrição, com toda a descrição que foi colocada, a gente pode diminuir no filtro de forma que tenha várias coisas aqui no filtro, mas que fique mais fácil de encontrar aqui dentro do financeiro. Então aqui, eu achei a primeira parcela dessa conta, tá? Agora se eu quiser ver todas, eu preciso colocar aqui um período de tempo que seja possível verificar tudo, tá? Aqui a gente tem vários atalhos, tá? Até mesmo esse atalho tudo, que isso vai variar da quantidade de informações que já existem cadastradas aqui dentro do financeiro, tá? E aí, tem empresas que possuem um registro de longa data, né? Às vezes 10 anos de registro ali dentro de créditos e débitos, tá? Quando a gente utiliza apenas o filtro de data, marcando aqui para ver tudo, sem colocar um outro filtro junto, né? Pode ser que esse tempo de processamento ele demore um pouco mais, que vai depender também do dispositivo que vocês estão utilizando para acessar o sistema e também da velocidade da internet. O recomendado é, se for usar em qualquer tela do sistema, essa opção de filtragem aqui tudo, que seja utilizado também um outro filtro para que não tenha esse tempo de espera maior, tá? Então, como eu estou usando aqui a descrição, poderia, por exemplo, colocar tudo, mas colocando aqui todo ano eu já consigo achar todas as despesas. E aqui eu já consigo verificar, tá? Todas as despesas que foram lançadas, né? Que são referentes aqui, ó. Tem aqui a descrição, tem a obra, tá? Tem o mesmo plano de conta, tá? E aqui a gente vai ser indicado de quantas parcelas que tem, né? E qual parcela que se trata, tá? Em cada uma delas aqui, beleza? A gente tem várias opções aqui de impressão, tá? Quando eu clico aqui para imprimir, a gente tem a possibilidade de exportar um relatório. Nesse relatório aqui já vai aparecer o cabeçalho, né? É basicamente o que foi filtrado, que foi escolhido como opções de filtro, e as opções de filtros aqui vão estar marcadas aqui em cima, tá? E aí, o que a gente estava vendo anteriormente naquela outra tela vai aparecer aqui, tá? Total de hoje, total de tal dia, tá? E aí aqui embaixo a gente tem aqui a situação de um resumo, né? O saldo resultante, né? Porque a gente teve esse saldo, ele vai levar em conta o somatório de débitos e de créditos, tá? Então, como a gente só tem débito e não tem 5.000 de débito, tem 0 de crédito, o saldo total aqui depois no relatório vai aparecer como menos 5.000, tá? Beleza, eu tenho aqui isso que foi lançado, tá? Eu consigo imprimir, eu consigo exportar isso aqui também para o Excel. Às vezes pode ser interessante para vocês terem esse relatório aqui no Excel para poder fazer
algumas edições. É basicamente o mesmo relatório de antes, né? Só que agora a gente pode habilitar a edição aqui e trabalhar e fazer as edições necessárias aqui dentro do relatório. Tá? Eu também consigo selecionar um deles e vir aqui e marcar aqui para um recibo. Tá? Dentro dos documentos criados, eu tenho aqui, por exemplo, o recibo padrão, que aí gera esse documento aqui, que a gente pode configurar as variáveis lá na parte de documentos. Quando eu clico em imprimir, lá aparece essa tela de impressão. E aí a gente vem aqui e clica em imprimir novamente para gerar um arquivo compatível, tá, de impressão. Essa logo ficou grande aqui, tem que verificar lá em documentos porque que ela, se o tamanho dela está adequado, né? Mas enfim, a gente precisa vir aqui, esses documentos são possíveis de editar aqui também, tá, o texto antes de mandar imprimir. Tá? E a gente também pode pegar outras opções lá em configurações da empresa. Não, configurações documentos. Tá? Vou falar aqui agora a respeito de cada um dos filtros, tá? Dos filtros avançados. Se vocês forem olhar bem aqui, o padrão, as datas que vão ser levadas em conta, aqui no filtro, né? No relatório. O padrão são datas referentes ao vencimento, né? A data de vencimento. Mas a gente pode mudar aqui como a primeira opção de filtro avançado e colocar uma outra data, tá? A gente pode vir aqui, eu quero saber do dia 1º até o dia 31. Quais são as despesas, né? Então, ou seja, todo ano, né? Levando em consideração a data de emissão. Tá? Então, a data de emissão de cada uma delas é a mesma, né? Porque é a mesma despesa. Tá? Eu quero ver, por exemplo, agora do ano passado, ver se eu acho alguma coisa. No ano passado não tem. Tá? Também não marquei os atrasados, né? Então tem coisas que não vão aparecer. Vou colocar desse ano e vou marcar os atrasados. A gente tem uma visão melhor. Eu acho que ele tem atraso, no caso seria os créditos. Mas enfim, a gente vai vir aqui por data de emissão. Tá? Deixa eu marcar tudo. Porque tem alguns que realmente só existe essas despesas aqui por enquanto. Tá. Então aqui a gente tem a data de emissão, tá? Que aí vai levar em conta a data que está sendo emitida ali, cada uma das despesas e das receitas que estão marcadas aqui, né? Aí eu vou ter aqui por data de pagamento, só que aí entende-se como pagamento ou recebimento, ou seja, o que já foi dado baixa de créditos e débitos. E aí eu marco aqui como data de pagamento e quando eu filtrar vai aparecer aqui o que já foi pago ou recebido, tá? Levando em conta aqui o período que já está marcado aqui, tá? Só que aqui não teria nem necessidade de marcar os outros, né? Porque eu só vou saber de fato o que é referente aqui a esses dois, né? Mas como eu já marco aqui em pagamento, né? Aí ele já aparece como os pagos ou recebidos, tá? Aqui eu tenho uma visão aqui dos débitos que estão em atraso, tá? Essa questão aqui do atraso vai ser levado em conta porque o que é considerado em atraso é o que ainda não foi pago ou recebido até essa data que está aqui, tá? Que é desse primeiro filtro. Porque quando eu pego um filtro maior e venho aqui até o dia 22, por exemplo, ele vai levar em conta o dia 19 para verificar o que até a data do dia 19 está em atraso. Tá? Então, por isso que a gente precisa colocar a data do dia. Poderia ser apenas um dia que o resultado seria o mesmo do que eu colocar daqui até o dia 23, né? A não ser que a gente coloque aqui, né, um outro tipo de filtro, mas como regra geral é isso, tá? Então eu vim aqui e vou filtrar até o dia 18. Agora não está mostrando pra gente aqui fez autorização, se tem autorização, tá? Mas basicamente é isso. A gente agora pode também filtrar pela obra, tá? Tudo que está lançado no sistema vai
a maioria das coisas não está vinculadas a obras, né? E aí eu preciso sempre marcar essas informações, tá? Aqui eu tenho um cliente obra marcado. Aqui eu posso filtrar até mesmo para saber uma relação ali que está sendo pago ou recebido em uma determinada obra, né? Escolhendo a obra a gente pode marcar um cliente, tá? E dentro desse cliente vai ser definido ali, pegar todas as obras daquele cliente. A gente consegue fazer esse tipo de filtro, tá? Marca um cliente e consegue verificar o que está lançado respectivamente para ele, tá? A gente também tem uma outra opção de filtro que seria de obras, tá? Também é bem interessante, porque a gente pode saber de uma forma mais específica, tá? De uma ou mais obras, o que foi pago ou recebido durante, ou que está pendente de pagamento ou recebimento durante um período, tá? Então, se eu colocasse aqui essa obra como opção de filtro, eu viria aqui, colocaria, por exemplo, do dia 1 até o dia 31 e clicaria em filtrar. Aí mostraria aqui pra gente, tá? Eu tenho um relatório voltado para essa obra, né? Do que foi pago ou pendente de pagamento e recebimento. Mas se eu quiser saber um relatório, né? O que é que mostra pra gente aqui no final? Um resumo, né? A gente também consegue imprimir. Se eu quisesse ter um relatório a respeito apenas do que já foi pago, né? Então o que já foi descontado ali do caixa, então a gente marcaria aqui apenas o que está pago, tá? Ou então pago e recebido, tá? Outra opção seria vir aqui e colocar diretamente logo no pagamento, né? Porque eu já teria um relatório voltado para essa finalidade. Aqui eu selecionei essa obra, mas eu posso selecionar mais de uma obra para verificar nesse mesmo relatório, tá? Que aí já caso exista contas a pagar e a receber dessas duas obras, né, elas apareceriam aqui embaixo, tá? Então aqui, créditos e débitos, tá? E aí agora a gente pode marcar primeiro eu marco aqui, seleciono uma obra, né? Se aquela obra ela tiver uma etapa, aí você pode selecionar despesas que são referentes a uma determinada etapa da obra, tá? Então aqui a gente consegue essa opção através dessa opção de filtro, tá? A gente também vai ter aqui fornecedor, tá? A gente pode, muitas vezes essas contas que são referentes ao fornecedor, né? Elas muitas vezes vão vir ali do módulo de compras, né? Nada impede também de você vir aqui em débito, adicionar e marcar aqui um fornecedor para estar vinculado a essa despesa, tá? Só que quando eu venho aqui, por exemplo, em compras e concluo todo o processo de compras, vai ser gerado ali de forma automática, né, uma conta a pagar com os fornecedores escolhidos, tá? E também com os valores definidos para cada um dos fornecedores que foram aprovados ali na ordem de compra. Então posso vir aqui marcar e ter um relatório referente a um fornecedor, tá? Interessante aqui que a gente também consegue ver qual é a classificação deles, caso tenha sido marcado, tá? Aqui a gente também pode selecionar funcionário, tá? Então, por exemplo, eu quero saber o quanto que já foi pago para a Laiane, tá? Deixa eu tirar aqui essa etapa da obra, tá? Durante um determinado período, pago ou recebido, então o que está pendente de pagamento. O que for pendente de pagamento a gente pode deixar marcado aqui autorizado e não autorizado, por exemplo. Eu conseguiria ver o que eu preciso pagar para ela durante esse período aqui, que é do dia 19. E se fosse do mês todo, né, a gente colocaria aqui de todo mês. Além disso, a gente também pode filtrar por empreiteiro, tá? A gente consegue filtrar por tipo de pagamento, tá? E aqui embaixo a gente vai ter as outras opções de relatório, tá? Eu vou recarregar aqui essa tela só para ter uma visão melhor com todos os filtros já desmarcados, tá? Aqui a gente tem várias opções de relatório. Esse relatório aqui é o relatório padrão, tá? Agora, um outro exemplo de relatório que a gente poderia ter aqui seria com aquele
que tem um rateio agrupado, que é o relatório que aparece aqui logo em seguida, tá? Ele é bem parecido com esse relatório padrão, a diferença é que ele vai buscar aquelas despesas que estão rateadas e vai unificar, tá? Então aqui aquela despesa que era 2.000 e passou a ser 3 despesas menores, ou era 2 despesas menores, eu não lembro. Agora ela é reunida novamente, né? E aí eu consigo ver. Aqui a gente pode lançar, sim, um, um débito diretamente para o empreiteiro, selecionando ele aqui, ó. Mas existe um módulo que é totalmente voltado para isso, tá? Que tem os contratos, que vão ter as medições, né? E aí a gente vai colocar todos os detalhes, né? Para acompanhar também como é que está sendo a entrega daquele empreiteiro. A gente pode lançar Entendi. diretamente aqui também, tá? Marcando aqui, ó, um empreiteiro e vem lá. Né? Pode não ter em contrato, né? Mas geralmente sempre vai ter, porque se tratando de empreiteiros, geralmente sempre tem contrato, sim. Então a gente pode trabalhar com módulo de contrato. Porque também eu vou gerar um resultado depois no financeiro, depois que eu concluir o pagamento. Concluir a Entendi. medição. Tá? Então aqui, esse tipo de relatório, ele vai mostrar que o empreiteiro, né, vai mostrar aqui os dados bancários, tá? Se tiver conta Pix, né, ou conta bancária, ou se tiver chave Pix, deve aparecer aqui, tá? É porque eu não tenho nenhuma conta a ser paga para nenhum empreiteiro ainda, né? Por isso que não está mostrando essa informação. Mas eu tenho aqui pago, a pagar e o total, tá?
Aí, de forma semelhante, eu vou ter um outro relatório de empreiteiro, só que agora ele vai organizar por obra, tá? Então, eu também vou ter aqui a coluna de obra. E, basicamente, esse relatório de pagamentos, tá? Eu vou ter também para funcionário bem parecido, tá? Para fornecedores também, né? Contas bancárias. Agora, aqui já vindo para o relatório 12, eu tenho aqui um ordenado por empreiteiros, né? Que podem não estar listados em nenhum contrato, tá? Funcionários também, né? Às vezes são despesas que são lançadas de forma direta, que não vêm aqui pela folha de pagamento, então a gente consegue filtrar por esse tipo de informação aqui, tá? Mesma coisa o fornecedor, tá? É um relatório que pode ser útil para a contabilidade, tá? De vocês, tá? Tem algumas empresas que utilizam esse relatório, porque aqui ele mostra a data de pagamento, tá? Ele vai levar em conta o que já foi pago, tá? E o que também já existe de recebimento, tá? Então eu tenho aqui, ele mostra o caixa, tá? Né? O valor que já foi pago, né? A obra, a descrição ali da despesa. E se tiver as contas bancárias, né, daquele caixa, já vai aparecer aqui também. O código, agência, conta, fornecedor, funcionário empreiteiro, tá? Isso aqui é com rateio agrupado, mas tem um padrão que ele não vai agrupar os rateios, então os rateios eles vão ficar separados, tá? E vão aparecer de forma separada aqui dentro do relatório, tá? Eu tenho aqui um relatório padrão com previsão de empreitadas, que ele mostra um relatório aqui em cima, tá? E aqui embaixo a gente vai ter também a parte de empreiteiros. Então é a junção de dois relatórios, né? Aquele relatório padrão com aquele relatório lá dos empreiteiros, tá? Esse relatório aqui tem essa finalidade. Por isso que é relatório padrão, né? Que é esse relatório aqui em cima, com a previsão de empreitadas. Então, a junção dos dois relatórios, tá? Aí eu tenho também o relatório de empreitadas, aqui embaixo. Eu acho que é basicamente o mesmo relatório ali de cima, tá? Se tiver alguma mudança, ela não foi especificada ainda, tá? Um controle de faturamento de despesas. Já esse relatório aqui, ele vai ser interessante para controle de faturamento direto, tá? E aí eu tenho aqui fornecedor entendido como a obra, né? Então aí eu tenho valores, tá? Observação de contrato, total ali da obra, se tem provisionamento, tem saldo pago, tá? Um total pago, aguardando pagamento, aguardando autorização, tá? E aí eu vou ter uma outra obra aqui também, que existe um contrato, né? Por isso que vai entender como fornecedor, né? Com os valores. Então ele vai verificar aqui a questão de faturamento e despesas, tá? Agora, existe uma mesma versão desse relatório aqui, mais voltado aqui para o cliente, tá? Com algumas informações um pouco diferentes ali, que ficam melhores para serem visualizadas ali pelo cliente, tá? Um relatório aqui de provisionamento, caso existam ali contas com provisionamento, tá? Isso aqui acontece bastante com crédito, tá? Eu esqueci de mostrar para vocês como é que seria a situação aqui com relação aos créditos, né? Eu foquei aqui só em débitos, mas aqui o crédito, o funcionamento, ele é parecido, tem algumas particularidades, tá? Quando eu crio aqui manualmente, eu digo manualmente porque eu já estou criando direto aqui no crédito do débito, muitas vezes o crédito ele vai vir, por exemplo, ali numa edição do orçamento, né? Ou então ali de qualquer outro recebimento que possa vir de outros módulos, tá? Quando eu crio um crédito direto aqui, tá? Eu marco aqui, também pode vir da conciliação bancária, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona a conciliação bancária. Eu venho aqui e marco aqui a obra, tá? Se vocês, eu acho que não é o caso de vocês, tá? Mas existe aqui a possibilidade de marcar aqui um empreendimento, tá? Em unidade, mas aqui a gente é uma estrutura parecida, marcando etapa da obra. Coloca aqui na descrição. A gente pode selecionar o maquinário, eu acho que lá nos débitos também é possível. Embora também lá nos maquinários existam as operações que são feitas ali que vão gerar lançamentos no financeiro, tá? Aqui a gente vai selecionar um plano de conta, que já é diferente ali do plano de conta dos débitos, tá? A gente pode colocar parcela, nota fiscal, e aqui tem a questão do provisionamento, tá? Então se a gente tem esses provisionamentos colocados aqui, então vai existir aquele relatório que vai justamente observar essa questão do provisionamento, tá? Então aqui a gente pode considerar ou não o aditivo da obra, e aqui no crédito eu posso marcar aqui e colocar toda a tributação relativa ali ao crédito. Esse é o modelo de tributação que é definido em configurações da empresa ali embaixo, tá?
E aí por padrão vai aparecer essas configurações definidas lá, mas aí você pode mudar para cada um dos créditos, tá? De acordo com a necessidade, tá? Então eu criei aqui o crédito, ele já vai aparecer aqui. E agora, uma outra particularidade, quando eu abrir esse crédito, a gente já pode gerar uma nota fiscal para ele, tá? Então, quando eu clico para gerar uma nota fiscal, já vai abrir uma tela referente à nota fiscal, tá? Um emissor de nota com os dados que são do crédito, tá? E aí a gente já consegue emitir uma nota direta por aqui, tá? Já vai aparecer a tela de emissão de nota. Tá? Então, tudo isso eu mostrei aqui para vocês. O processo de recebimento é parecido. Eu vou clicar aqui em crédito e ao invés de ser pagar, vai ser receber, tá? E aqui eu marco um caixa e venho aqui, se for o mesmo valor, né, que o cliente está pagando, mas às vezes o cliente ele paga um valor diferente do que está estipulado, né? Então a gente pode mudar aqui e fica uma pendência de recebimento, né? De pagamento do cliente, no caso. Pode colocar um desconto, uma data de recebimento, né? E agora eu clico em receber. Existe um processo aqui que vocês podem fazer, claro, se a pessoa tem a permissão para isso, tá? Ela pode vir aqui e marcar, mas não era para... Eu paguei o débito errado. O que eu posso fazer? Você pode selecionar ele aqui, tá? E venho aqui em débito e clico aqui em reabrir, tá? Tanto é que lá no caixa, o pagamento que é referente a esse débito, ele deixa de existir também, tá? Então, o usuário tendo permissão, ele pode fazer esse mesmo processo tanto para o caixa quanto para o débito. Até mesmo a questão de cancelar, tá? Claro, esses processos aqui que envolvem processos que vão ser criados em outros lugares, eles precisam ser feitos com cuidado, né? Porque quando eu reabro alguma coisa aqui, uma conta que é lançada, que já está no caixa, ela deixa de existir no caixa, tá? Então, esse processo tem que ser feito com atenção, tá? Então, eu tenho aqui esse total, vou colocar aqui para ver tudo, tá? Eu acho que só tem mesmo esse recebimento aqui para o caixa do Banco do Brasil. Que eu paguei algumas despesas, mas deixa eu ver aqui, pagos. Eu acho que não tem nada pago mesmo não, só era aquela. Quer ver qual caixa que foi pago aqui, porque não está aparecendo lá no relatório. Ó, não está aparecendo como pago nenhum caixa. É porque quando paga um débito, né, é necessário a gente vir aqui, ó, e definir o caixa. E essas despesas aqui, elas não foram colocadas em um caixa, tá? Eu vou até verificar com o pessoal de desenvolvimento, porque geralmente o sistema ele avisa quando não está selecionado um caixa na hora de fazer o pagamento. Eu preciso vir aqui, quando eu vou pagar, seleciono, venho aqui em débitos e clico em pagar. E aí eu preciso vir aqui e colocar um caixa, tá? Vou até anotar isso. Então, aqui eu coloquei uma forma de pagamento, seleciono o caixa, ó, e venho em pagar. Tá. Agora se eu vier aqui em caixas, posso verificar aqui, ó, o saldo que a gente tinha antes, aí o que já foi recebido e pago e o que vai ser o saldo final ali do dia, tá? Ou do período, com base ali nos lançamentos. Então, aquela ali era a última opção de relatório, aqui nos tipos de relatório, né, que é aquele de provisionamento de créditos, tá? A gente pode filtrar aqui por banco, tá? E aí por grupos de materiais. Esses grupos de materiais é uma situação de busca aqui, né, de relatório útil lá no processo de compra, né, quando a gente já conclui uma ordem de compra, então vão ser geradas despesas que vão estar vinculadas a materiais, tá? E aqui você poderia, eu quero saber o quanto que está gastando com tijolo durante essa semana. Você vem aqui, por exemplo, e marca toda semana. E vem seleciona o material aqui, ou o grupo de material por aqui, tá? Aí você busca e coloca ele no filtro, que aí já vai filtrar os débitos referentes a ele, tá? A gente tem aqui também, por maquinário, grupo de maquinário aqui embaixo.
Isso aqui também é uma questão interessante, que a gente pode marcar tudo de hoje, por exemplo, aqui de débitos, colocando essa opção de selecionar tudo. Uma outra opção que a gente vai ter disponível aqui é de filtrar por descrição, tá? Então posso buscar aqui uma descrição, ó, e colocar, para encontrar uma despesa, como uma receita, clico aqui e venho filtrar. E aí eu consigo localizar de forma mais rápida, tá? Outra forma de utilizar esse filtro de descrição seria eu vir aqui, por exemplo, em um lançamento. Deixa eu ver se tem alguma medição de vocês feitas. Acho que não tem. Tá. Quando eu gero a medição aqui de orçamento, ela é gerada com uma numeração, tá? Você pode copiar essa numeração e colocar justamente aqui nessa parte do filtro avançado lá dos créditos e débitos, que é correspondente à descrição. Mesma coisa ali para a parte de compra, né? Com pedido, com ordem de compra. Você busca a numeração e consegue filtrar por aqui. Aqui também tem o filtro de unidades. A unidade vai estar mais relacionada ali à parte de empreendimentos, tá? Um outro filtro aqui, esse aqui é bastante interessante, tá? Porque a gente consegue filtrar por tipo de conta. Eu quero saber tudo que está sendo dentro do grupo de conta, compra de material. A gente vai conseguir acompanhar tudo que é referente à compra de material, independente do tipo de material que é, tá? Então o grupo vai sempre envolver uma situação mais ampla, tá? A gente pode buscar também aqui um outro tipo de filtro mais para a questão de empreendimentos, tá? A gente também consegue ver aqui no plano de conta de débitos todos os planos de conta que estão organizados aqui por grupos, tá? Então você marca um plano de conta e eu consigo ver, por exemplo, tudo que está sendo tá em aberto, pago, né? Ou em atraso, que é referente a pagamento do plano de conta, né? Do tipo de conta de alimentação, tá? Esse é um relatório bem útil, tá? Para você acompanhar todas as contas de forma mais específica. A gente tem aqui um relatório aqui por intervalo de valor. Então, se eu quisesse, às vezes acontece a gente saber que existe uma conta que a gente criou dentro do sistema de determinado valor, né? Mas a gente não pode não lembrar o valor, ou então não lembrar a data ou a obra. A gente consegue lembrar mais, ter uma ideia mais ou menos de quanto que é o valor. Então, eu posso vir aqui e colocar um intervalo para encontrar a partir de dois valores, tá? Eu coloco aqui entre 900 e entre 1.200, por exemplo. E aí quando eu clicar em filtrar, vai aparecer despesas que vão estar, né? Contas ali que vão estar definidas, baseadas aqui nesse filtro. A gente também tem o filtro de nota fiscal, tá? Aí, da mesma forma que tem o de plano de contas, eu vou ter aqui de débitos, né? Eu vou ter o de créditos, né? Pago ou recebido. E aqui já vai envolver uma separação aqui dentro do que está pago ou recebido, definido dentro de um caixa, tá? Então a gente marca um caixa e depois consegue filtrar. E a gente tem aqui situações onde a gente pode buscar apenas despesas que estão com boleto, nota fiscal, sem nota fiscal, com comprovante de pagamento, pagamento endereçado e assim por diante, tá? Então que basicamente em créditos e débitos que a gente tem são essas funcionalidades aqui.